Por 6 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decide barrar a candidatura de Lula. O juiz Barroso, o ministro Barroso, puxou a maioria, enquanto o Fachin divergiu. O PT corre o risco de não participar do horário eleitoral até trocar de candidato. Essa notícia urgente que chegou aí e tira Lula das eleições, apesar das recomendações da ONU que diziam ao contrário, que pediam que ele fosse garantido. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Veja bem, a notícia foi publicada aqui pela Carta Capital no dia 31 de agosto, às 23 horas e 13 minutos. E diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura de Lula à presidência. Por 6 votos a 1, a Corte impediu sua participação na disputa com base na lei da ficha limpa, que impede condenados por um colegiado de disputar eleições. Com a decisão, o PT deve ter um prazo aí de 10 dias para modificar seu candidato e não pode participar da campanha nem do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão no início da campanha antes de mudar seu candidato. Então a situação atual hoje é essa, ele não pode enquanto não mudar de candidato. Como ele vai recorrer, então vai ficar aí, vai perder esses 10 dias, é aquilo que a gente chama de dano irreparável, não vai ter mais como voltar atrás, ele não vai ter como recuperar esse tempo. O partido deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Corte Eleitoral. Votaram contra o registro os petistas, os ministros Luiz Barroso, relator do caso, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira e Rosa Weber, presidente do TSE. Edson Fachin foi o único a votar contra a viabilidade temporária da candidatura do ex-presidente com base em liminar concedida pela Comitê dos Direitos Humanos. Quer dizer, houve o reconhecimento do ministro Edson Fachin de que os direitos humanos sim permitiriam que Lula participasse das eleições. Apesar disso, os outros 6 ministros votaram contra. A gente vai dar uma viajada aqui e entender um pouco mais desse contexto. Olha, a outra notícia aqui do DCM diz que Lula nas urnas TSE chega ao trending topic do Twitter com mensagem de apoio ao ex-presidente. Mesmo com golpistas comemorando, o hashtag foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, com diversas mensagens de apoio a Lula. Uma outra questão, para a gente entender um pouco mais desse contexto, é que mesmo considerado ficha suja, candidatos nas eleições de 2014, segundo aqui o jornal, diz respeito à lei, mantém campanhas nas ruas, tá? Então ele diz aqui que estas são as primeiras eleições nacionais nas quais deve valer a lei da ficha limpa. Sancionada em 2010, ela torna inelegível por 8 anos o candidato que tiver mandato cassado. E aí você vai ver o seguinte, que foi um número significativo de pessoas que concorreram. Aqui na revista Exame diz, ao menos 260 candidatos barrados concorrem às eleições. Estados que tiveram mais candidatos que concorreram ao cargo de deputado federal com a candidatura barrada foi Rio de Janeiro e São Paulo. E um desses figuraços que ganhou as eleições aqui foi justamente Paulo Maluf, que ganhou para deputado federal e era barrado na lei da ficha limpa. Então você vê que ele foi deputado até o dia 22 de agosto de 2018, né, quando acabou então sendo cassado. Câmara dos Deputados cassou o mandato, decisão foi tomada pela mesa diretora depois de adiar reuniões. O parlamentar está preso desde dezembro, depois de condenado pelo STF por lavagem de dinheiro. Isso depois de eleito. Isso aqui no dia 22 de agosto de 2018, que foi atualizado, né? Mas ele só foi cassado, aqui olha, como está dizendo, 22 de agosto de 2018, no dia 22 de agosto que ele foi cassado, conforme mostra aqui também o Wikipedia. Então, vale ressaltar que o Fachin disse que decisão do Comitê da ONU dá direito a Lula de ser candidato. Eu acho sempre interessante como é que a lei, né, como é que permite que esse tipo de coisa aconteça, porque sendo Lula inelegível, isso deveria ser, digamos assim, por todo mundo, né? Não deveria nem ser votado uma coisa dessa, se é ou não é. Mas, no entanto, a lei dá margem para esse tipo de coisa. Mas, bom, são coisas do direito, eu não sou advogado, não entendo tudo. A presidente do PT fez um comunicado aqui e eu vou passar aqui rapidinho para que você veja como é que o PT então reagiu a essa condenação de Lula. Veja. A decisão é mais uma violência judicial ao Lula. Não foi o mesmo tratamento que deram aos outros 2 candidatos que também tiveram o registro questionado. Com Lula, não foram respeitados os prazos nem os procedimentos.
Desconheceram a determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que assegurou o direito de Lula de ser candidato. Rasgaram um acordo internacional. Desrespeitaram o Congresso Nacional que o aprovou. Não desistiremos de Lula. Vamos interpor todos os recursos que estiverem ao nosso alcance para garantir a sua candidatura. Enquanto houver recurso, Lula deve ser candidato, conforme garante o artigo 16A da Lei Eleitoral. Vamos exigir o cumprimento do artigo 26C da Lei do Ficha Limpa, utilizado por todas as candidaturas sub júdice que disputaram eleições e respeitado pela Justiça Eleitoral. Ele dá ao candidato o direito de levantar a inelegibilidade até a sua diplomação. Lula é o nosso candidato. Aliás, candidato de parcela expressiva do povo brasileiro. A decisão de hoje apequena o Brasil no plano internacional e também retira do povo o direito de votar livremente. É isso aí. Com essa reação do PT de querer, né, colocar recursos, então o PT deve ficar aí de fora da propaganda eleitoral durante 10 dias. Tudo isso em nome da candidatura de Lula. Na minha opinião aqui, pessoal, de Morpheus, se a militância não for para a rua, não vão conseguir reverter essa situação. É uma pressão muito grande do sistema para tirar Lula das eleições de 2018. A mesma força que tirou Dilma sem prova de crime nenhum da presidência do Brasil é a força que está atuando agora. É muito forte. Sem o povo nas ruas, não vão conseguir reverter essa situação. E você, é militante? Está se preparando para ir para a rua, para fazer seus protestos? Um grande abraço e até a próxima notícia.